deputado Castelo Branco, do PSL, faz um balanço dos 100 dias de mandato e destaca o projeto de lei do governo estadual 494, que trata do ICMS no querosene de aviação. Estamos aqui passando pelos 100 dias de mandato, completados agora dia 25 de junho. Meses de adaptação, somos primeiro mandato, novatos na casa e muita coisa aqui a aprender. Trabalhamos muito, nossa conclusão é que fizemos bastante. Muitos eventos em plenário, homenagem para a Marinha, homenagem para a eubiose, homenagem para a ACD, enfim. Tivemos atividade intensa de plenário, Associação Ítalo-Brasileira. Nas questões de projetos de lei, nós produzimos aí pelo menos dois. Um importante, que era a redução do ICMS para os combustíveis de aviação, e o outro sugerindo que a Associação de Amigos da Força Aérea de Guaratinguetá se tornasse de utilidade pública, entre outras, né? E depois, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente propôs algumas emendas, propomos 6 aditivos, dos quais um foi aceito, trabalho pesado de fôlego. Para quem não sabe, a Assembleia Legislativa é que diz o quanto o governador pode gastar e aonde ele pode gastar. Então foi feito um estudo muito sério, não só por mim, por um grupo expressivo de parlamentares mais competentes e experientes, ou tanto quanto, e fizeram um trabalho muito bem feito. Fora isso, a gente recebe por dia aqui no gabinete uma média de 60 pessoas, né, dos mais variados tipos e perfis, com uma demanda bem eclética e que a gente tem que dar resposta e que tem que atender. E dar satisfação às nossas bases, que foram aqueles que nos elegeram, né? Eu tive ali quase 40 mil votos, a maioria veio da família militar, inativos e pensionistas do Exército, Marinha e Aeronáutica, atiradores, lutadores de MMA, associação de veteranos das Forças Armadas, policiais militares também, caminhoneiros, foi um segmento que nos apoiou bastante, entre outros. Então a gente tem que agradecer, tem que visitar essas bases, tem que estar presente. Olha, a gente trabalhou de segunda a domingo, direto, tá aí os nossos assessores que não nos deixam mentir, num ritmo muito forte, 18 horas por dia, sem descanso. Alguns assessores não estavam acostumados com essa pegada, sentiram um pouquinho. Mas é essa a nossa expectativa de fazer valer o mandato, agradecer aqueles que nos colocaram aqui. Eu entendo que um cargo público é uma bênção de Deus. Ele te deu a oportunidade de você fazer o bem. A gente sabe que não é fácil se eleger, é bem complicado, e as eleições de 2018, por exemplo, foram totalmente atípicas a qualquer outra, muito polarizadas, muito duras, de maneira que eu só vejo da seguinte forma: quem foi eleito foi um milagre. No meu caso, tenho que fazer o bem e tenho que fazer valer o mandato. O estado de São Paulo perdeu competitividade já há muitos anos, né? Muitas gestões anteriores tornaram o município de São Paulo e o estado de São Paulo um estado que está perdendo espaço para os outros 26 estados da federação. Isso é fato. Centenas de milhares de empresas estão indo embora daqui, já foram embora daqui, já investiram em outro lugar, já estão fazendo seus negócios em outro lugar. Por quê? Porque o estado de São Paulo se acha. Ele se garantiu num sucesso, a locomotiva do Brasil, o coração pulsante da nação, e ainda é. 46 milhões de habitantes, 25% da população está aqui no estado de São Paulo, um orçamento de 2,2 trilhões está aqui, é o maior orçamento da União. Para você ter uma ideia, se somar os 7 estados que vêm depois do nosso, a soma dos 7 não dá metade do faturamento do estado de São Paulo. Mesmo assim, o estado vem perdendo receita ano a ano. Por quê? Porque as empresas não querem mais investir aqui. As que já estão indo embora e as de fora não vêm para cá. Então esse é o cenário geral. É a famosa renúncia fiscal e a guerra fiscal entre os estados. Há uma competição. Isso fica para uma outra entrevista. Por que dessa competição, né? Mas, a grosso modo, o Pacto Federativo Brasileiro é muito ruim. Se você pegar o modelo americano, os estados têm mais independência. No Brasil, não. Você tem uma União que manda em tudo, o município que está lá que legisla, o estado ficou no meio dessa fatia e perdeu muito poder. Isso é da Constituição de 88. Nessa perda de poder do estado,
ele tem que buscar receita para se sustentar. E aí começou a famosa guerra fiscal, principalmente de 10 anos para cá, que vem se acentuando. O que é a guerra fiscal? Eu começo a oferecer benefícios, vantagens para quem vier para a minha casa. Ó, se você vier para o meu estado, você vai ganhar isso, isso e isso. E uma das formas de benefício é a redução de impostos. Parênteses, estamos vivendo no terceiro país do mundo que paga mais impostos, que recolhe mais impostos e o pior que devolve. Ou seja, a nossa relação custo-benefício tributária é péssima. E o estado de São Paulo é o estado que mais cobra tributo. E, na verdade, não temos, assim, não vemos, pelo menos, esse valor de volta. Os números de São Paulo, fica para uma outra entrevista, são equiparados a países europeus. A arrecadação tributária nossa é equiparada a muitos países de primeiro mundo, mas a gente não vive num estado de primeiro mundo. Então a gente já tem um descompasso. Bom, feito esse cenário, esse contexto, essa introdução ao tema, chegamos no querosene, nos combustíveis de aviação, que é uma pontinha desse iceberg. Ou seja, a aviação é um setor estratégico. Todo mundo hoje em dia se locomove muito de aviação, isso vem aumentando, essa curva de utilização vem aumentando. A perspectiva é que em 2032, existem estudos sérios, 70% da população esteja se locomovendo de aeronaves. E os que não vão são por razões diversas, entre as quais o pinga-pinga do ônibus, que aí não tem jeito da aviação atender. O restante, a aviação vai suprir o mercado de transporte. Portanto, o transporte tem que ficar mais barato. E o transporte aéreo brasileiro é caríssimo. É um dos mais caros do mundo. Às vezes é mais caro você fazer um voo de São Paulo para Fortaleza do que para Miami. Você nunca se perguntou por quê? Às vezes é mais caro você sair do Rio Grande do Sul para ir para Manaus do que você ir para a Europa. Um dos motivos da nossa aviação ser muito cara é que, na planilha de custos da aviação, de 30% a 40% é impacto do valor do combustível. E aí nós vamos entrar numa outra análise. Que tipos de aviação a gente tem no Brasil? A gente tem basicamente aviação militar, aviação comercial e aviação geral. Aviação militar é o pacote dela, Exército, Marinha, Aeronáutica, polícias. Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Na aviação comercial são as nossas grandes companhias, Latam, Gol, Azul e as regionais. Hoje tem 3 no Brasil. E depois nós temos a aviação geral. Essa aviação geral, ela é composta por 10 segmentos diferentes, a saber, aeroclubes, escolas de aviação, aviação agrícola, que faz a detetização das nossas lavouras. Nós temos a aviação de táxi aéreo, transporte de valores, transporte de órgãos, ambulância aérea, serviços específicos que salvam vidas, etc. E essa aviação toda, a maioria dela funciona com gasolina de aviação, que é uma gasolina diferente dessa que vende em posto de gasolina. Ela é muito volátil, ela é muito perecível, ela é diferente. Querosene de aviação, que abastece esses aviões também, e os biocombustíveis. Já a aviação comercial, que são essas grandes companhias, grandes aviões, elas transportam grande quantidade de passageiros e carga e abastecem os seus aviões com querosene de aviação. Nesse cenário todo, o governo de São Paulo previu abaixar o ICMS, que é de 25%, para 12%. Então, perderia 13% de receita para a aviação comercial. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eram bonzinhos? Não, porque houve um acordo de compensação, mas principalmente porque o estado de São Paulo já estava perdendo voos. Por que você vai abastecer o seu avião no estado que tem o combustível mais caro? Eu abasteço em Minas, eu abasteço no Rio de Janeiro, abasteço no Paraná, abasteço em qualquer lugar menos aqui. Dos 26 estados, 18 têm isenção de ICMS, São Paulo estava fora. Os principais estados do Brasil já têm isenção de ICMS. Então, um raciocínio claro para os nossos telespectadores da Alesp é o seguinte: não tem perda de receita. Como assim? Você está diminuindo imposto? O avião já não abastecia mais aqui. Você já não estava mais enchendo o tanque aqui.
Você não estava recebendo zero de receita. É isso que o cara não entendeu. Quando você diminui o imposto, você está dizendo para ele, olha, abastece aqui que pode compensar. Rio Grande do Norte, por exemplo, que na sexta-feira retrasada, baixou para 0%. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Rio Grande do Norte tem uma capital chamada Natal. É o ponto mais perto para você fazer a transposição do Atlântico. Da Europa, você vai para a África do Norte, Casablanca, Marrakech, aí você transpõe para Natal, Fernando de Noronha. Por isso que na Segunda Guerra Mundial os americanos construíram 6 bases entre Recife, Rio Grande do Norte, Fortaleza e Fernando de Noronha. Grandes bases foram construídas lá. Porque com 6 horas de voo você atravessa o Atlântico. Ora, eu vou trazer um voo da Europa para cá, eu vou abastecer aonde? No Rio de Janeiro, que o combustível é mais ou menos caro. São Paulo, que o combustível é caríssimo, ou vou abastecer em Natal, que já é meu caminho e que o combustível é o mais barato. Então, só para pegar o gancho, nós aproveitamos esta proposta de projeto de lei, que era o 494, que previa abaixar o combustível de querosene de aviação, especificamente para a aviação comercial. Bom, pensamos, já que está se propondo abaixar para a aviação comercial, por que não abaixar para todos? Agora um número importante. Você sabia que toda a aviação comercial, ela corresponde a 5% do movimento da aviação. Mas ela faz uma renúncia fiscal de 95% de imposto. Já o outro lado, que é aquela aviação grandona, aviação geral, ela corresponde ao 95% das aeronaves em termos de quantidade, mas a renúncia fiscal é de apenas 5%, ou menos, na verdade 3%. Ou seja, não fazia sentido matematicamente você privilegiar só a aviação comercial e deixar de fora toda a outra. Para isso, nós fizemos um grande estudo acadêmico, técnico, científico, levamos isso a plenário, fizemos várias apresentações técnicas, distribuímos para cada um dos nossos deputados um caderno desse, para que eles pudessem avaliar, e, repito, fizemos muitas exposições, verdadeiras aulas, explicando o tema. Nós vamos entrar com um novo projeto de lei em agosto, específico para que a gente consiga a redução do ICMS também para a gasolina de aviação e os biocombustíveis. Então, em suma, a questão do combustível foi a ponta de um iceberg de um problema muito maior, onde a gente está mostrando para os nossos parlamentares e para a população do Estado que tem que haver uma desoneração fiscal. O Estado de São Paulo tem que cobrar menos imposto para que ele gere mais receita. E em agosto nós vamos voltar ao tema e fazemos votos de que passe esse novo projeto de lei. Porque vai movimentar, para você ter uma ideia, só no Estado de São Paulo são mais de 15 mil aeronaves. As pessoas não têm noção. Hoje nós já somos a maior frota de helicópteros do mundo operando aqui. Era Nova York, agora São Paulo já passou. Então, e a maioria dessa frota está parada, não aguenta voar, é muito caro voar, né? Por causa do combustível. Queria quebrar um mito também. É um mito que atinge não só o setor aeronáutico, como o setor náutico. Existe aí a fama de serem setores dos ricos. O setor dos riquinhos, os jatos de luxo, os jatinhos executivos, você está beneficiando essa classe alta. Primeiro, deixar claro que jatos de luxo e jatos executivos, nessa concepção de alto luxo, correspondem a 1,98% do mercado. 2% do mercado não é significativo. É a mesma coisa que eu dizer para você que eu não posso abaixar o preço do combustível porque tem gente que anda de Mercedes. Ou tem gente que anda de BMW, ou tem gente que anda de Ferrari ou de Porsche. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou abaixar o preço do combustível porque 98% das aeronaves, que são pequenas, que atendem pessoas de classe média, ou média baixa, ou média alta, que estão usando a aeronave para fins profissionais, não conseguem movimentar e não conseguem trabalhar. A aviação ela gera muito emprego. A aviação comercial gera aí mais de 60 mil empregos diretos, fora os indiretos, e a aviação geral, com toda a sua matriz produtiva, gera mais de 150 mil empregos diretos,
Portanto, nós estamos falando de uma parcela significativa da população que depende dessa ferramenta chamada aeronave. O setor náutico, a mesma coisa. Eu sou também um fã da área náutica, fui da Marinha há 3 anos, além dos 22 que passei no Exército, e vamos defender também isenções fiscais junto ao setor náutico. Aí, a mesma história. Pô, então você vai defender o dono do iate, que tem... Não, eu vou defender aquele cara que tem um botezinho dele, de casco rígido, ou o barquinho pequeno, ou até o cara da pesca, né? Então não vamos abastecer e agradar e valorizar toda aquela população que vive daquela ferramenta. No caso a aeronave, a aviação e no caso náutico. Então eu acho que eu dei um apanhado geral, né, para as pessoas entenderem que não é só o combustível, mas tudo que está por trás do combustível. E numa discussão em plenário, um determinado deputado virou para mim e falou, então vamos abaixar o imposto do diesel também, do caminhão. Eu falei, vamos também. Qualquer proposta de abaixar imposto, você conta comigo. Eu não concordo, o Brasil cobra imposto demais e oferece serviços de menos.